Olá a todos, tudo bom com vocês aí? Professor Tales, a gente vai iniciar então agora a nossa aula de revisão, especificamente para a banca FEPESE, né? Que é uma banca, ela gosta muito de conteúdo gramatical e analisando a tendência, né? Ela também, dos padrões, né? De produção de questões, ela também faz questões, elabora questões até muito complexas, né? Em relação ao tipo de questionamento textual, né? Então temos que ler com relação às questões de texto, ler com muito cuidado, porque ela costuma colocar muitas pegadinhas ali na construção dos enunciados. Às vezes, por exemplo, um singular, um plural pode mudar tudo, um e, um com, muda tudo, uma preposiçãozinha. Então ler com muito cuidado, né? Todas as assertivas relacionadas a texto. Com relação a texto, é óbvio, né? Você primeiro lê o que a banca está pedindo, o conteúdo da questão, rapidamente, claro, para não perder muito tempo, depois você retorna ao texto e aí lê o texto duas vezes com bastante atenção para fazer conseguir, né, trabalhar com as questões de interpretação e compreensão. Na compreensão é mais fácil, né, porque o conteúdo está explícito. Já as questões de interpretação essas questões envolvem um raciocínio lógico, dedutivo, inferências, deduções, já é um pouquinho mais complexo, né, mas nosso material, né, vocês devem ter acompanhado todo o nosso material produzido, né, disponível no ambiente, que trata bem dessas questões do que é fato, do que é opinião, conteúdos que podem ser deduzidos ou que não podem ser deduzidos. O conteúdo pode ser verdadeiro fora do texto, mas não está no texto. Então, concentre-se exatamente, as ideias devem estar circunscritas naquele conteúdo textual. Senão a gente corre o erro de extrapolar e aí é claro que a gente vai errar a questão, porque é o que a banca coloca ali como pegadinha para o aluno nas questões textuais. Mas vamos lá, pessoal. Preparei o material para vocês. Então, vou colocar aqui já disponibilizando o próprio material. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos lá, prontinho. Já está aí. Lembrando que os alunos podem participar aqui do canal, né? Do chat, do nosso sistema de comunicação. Então, vamos aguardar aí a participação de alguns alunos. Vamos lá, então? Olha só. Esse conteúdo a gente chama de morfossintaxe. Morfossintaxe. Então, o que é a morfossintaxe? É a mescla, a mistura, né, a articulação entre a morfologia, aquelas 10 classes gramaticais, né, com as funções que essas classes gramaticais podem ocupar. Que funções que essas classes podem ocupar? Daí nós temos aquelas 12 funções sintáticas, né? Então, são aquelas 12 funções sintáticas, eu abrevio como FS, né? Funções sintáticas. Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto vocativo. E também, se for um predicado nominal ou verbo nominal, nós vamos ter o predicativo de sujeito e também o predicativo do objeto. Gente, é muita função, hein? São 12 funções sintáticas. E a banca quer que o aluno conheça muito bem essas funções. Então, o que é interessante saber nesse primeiro momento, né? Vocês já, claro, já conhecem bastante, já fizeram muitos exercícios. Passar aqui para o nosso material. Aqui a morfologia, então artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. O aluno você, né, vai precisar identificar a classe gramatical, né? Mas só isso basta? Claro que não. Você tem que saber, por exemplo, qual é a função sintática de um artigo, né? Então a gente sabe que o artigo, ele vai ser o quê? Deixa eu ver aqui se está funcionando. Vamos lá. Deu. Então, o artigo, ele vai ser o quê? Ele vai ter a função de adjunto adnominal, porque é uma classe gramatical, né, que está junto do nome, né? Por exemplo, assim, ó, a casa, né? Então, ó, casa é um substantivo, né? Ó, e o a é um artigo que vai qualificar, especificar, enfim, né? Então, ele vai assumir a função de adjunto adnominal. Agora, é claro que casa morfologicamente é um substantivo, mas qual é a função da casa? Depende. Se eu digo assim, ó, a casa é grande, eu tenho que ter uma oração, né? A casa é grande, se eu colocar assim, ó, se a casa é grande, a casa vai ser o quê? Vai ser o sujeito.
né? Vai ser o sujeito. O é um verbo de ligação e o grande, que ele é o quê? Ele é adjetivo na morfologia, mas aqui na sintaxe ele vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Então, é um adjetivo na morfologia, só que na sintaxe ele vai assumir... Por que é predicativo de sujeito? Porque eu tenho a estrutura de VL mais um PS. VL mais PS, PS predicativo do sujeito. Porque grande é a qualidade da casa. E o verbo ser, né? É um verbo de ligação. Então, é basicamente isso. Então, o que eu preparei aqui para vocês? Vamos testar um pouquinho isso, né? Olha só, aqui eu coloquei as funções do substantivo. Deixa eu ver se está funcionando. Está aqui, ó, dos substantivos, né? Então, eu coloquei várias frases aqui com os substantivos pintadinhos de azul. E aqui eu coloquei algumas funções sintáticas, como, por exemplo, sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo de sujeito, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto, vocativo, enfim, coloquei as mais comuns, né? E aí eu coloquei as orações, por exemplo, as novas gerações buscam melhor qualidade de vida. Então, a banca vai perguntar qual é a função sintática do substantivo gerações, né? Qual é a função sintática do substantivo gerações? Se as novas gerações, elas buscam alguma coisa, então aqui é o sujeito, né? É o sujeito. Então, gerações vai ser um núcleo do sujeito, né? Então, vamos ter o quê? O gerações vai ser o... Se a gente fizer a análise completa, o as é um artigo, morfologicamente, né? Que está ligado a gerações. Então, o as vai ser adjunta de nominal. Novas não está ligado a gerações, qualificando as gerações? Sim, também adjunta de nominal. Basicamente é isso. Só que a banca só quer saber do substantivo, que eu estou fazendo a análise completa, né? E o que elas buscam? O que as novas gerações buscam? É um verbo transitivo direto. VTD vai pedir um objeto direto. O que elas buscam? Melhor qualidade de vida. Então, melhor qualidade de vida, isso aqui é o nosso objeto direto, correto? Quem busca, busca algo, né? Então, qual é o núcleo do objeto direto? O substantivo qualidade. Então, o qualidade aqui vai ser o quê? O núcleo do objeto direto. Então, está aqui, objeto direto. Então, nós temos já o sujeito e o objeto direto. E o melhor? Melhor está ligado à qualidade. Então, é um adjunto adnominal, perfeito? Só que eu não vou fazer toda a análise, porque senão vai ficar muito extenso o nosso conteúdo de aula e a gente tem que ser rápido, né? Pedro, assististe ao filme ontem? Pedro, olha a vírgula, estou falando com ele. Pedro, assististe, tu assististe ao filme ontem? Então, o Pedro vai ser o quê? É um substantivo também, tudo aqui é substantivo, claro, né? É um substantivo próprio, que é o nome de pessoa. Vai ser o quê? Vai ser o vocativo, é a pessoa a quem eu estou me dirigindo, com quem eu estou falando. Pedro, assististe ao filme ontem? Quem assiste, ó, verbo transitivo indireto, que vai gerar um objeto indireto. Quem assiste, assiste a algo. Cuidado, tá, pessoal? Que no dia a dia a gente comete esse erro de regência. A gente costuma dizer, eu assisti o filme, mas não. Eu assisti ao filme porque é no sentido de ver, de presenciar, né? Então, aqui no caso, filme, vai ser o quê? Qual é a função sintática desse substantivo filme? Objeto indireto. Então, ó, já vimos sujeito, já vimos objeto direto, já vimos objeto indireto. Ana foi picada pela abelha. Ana é o sujeito, né? Ana é o sujeito, então aqui já está repetindo, né? É um sujeito, ela, né? Ela foi picada pela abelha. Ela fez alguma coisa? Não. Quem fez alguma coisa, na realidade, foi a abelha, porque a abelha picou Ana. Então, pela abelha, tem que daí selecionar tudo aqui, né? É o que é? O que é isso? É o agente da passiva, cujo núcleo, né, no caso, é abelha. Então, é um substantivo abelha. Então, aqui nós vamos ter mais uma função sintática, que é o que? Agente da passiva, AP, agente da passiva. Transpondo essa frase da voz passiva para a voz ativa, como é que ficaria? A abelha picou Ana. A abelha picou Ana, perfeito? Aí seria na voz ativa, né? Mas aqui, essa frase já está... Aqui nós temos uma locução de voz passiva, ó. O verbo ser mais o particípio passado do verbo principal, que é o verbo picar. Perfeito. Vamos lá.
A atleta, novamente, né? A atleta comprou a raquete na loja. A atleta, também sujeito, não é nada de novo para nós. O que ela comprou? Quem compra, VTD, OD. O que ela comprou? A raquete. Então, a raquete é o objeto direto. E aí, então, nós temos o 2, que é o objeto direto que a gente também já viu, né? O que vai entrar de novo aqui é na loja. Na loja. Não é o local onde ela comprou a raquete, então isso aqui vai ser o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Então, é o 8, ó, ADBV. Adjunto adverbial de lugar, do local, né? Então, a gente já viu sujeito, já vimos objeto direto, objeto indireto, predicativo de sujeito ainda não, né? Não, predicativo de sujeito ainda não. Mas já vimos o agente da passiva e já vimos o adjunto adverbial. O advogado tinha confiança nos termos contratuais. Então, ele tinha confiança em quê? Nos termos. O que ele tinha? Confiança é o objeto direto, né? Ó, VTD, OD. O que ele tinha? Confiança. Mas a palavra confiança, que é um substantivo abstrato, precisa de um complemento. Então, nos termos do contrato, é o complemento nominal. Cuidado, tá? É um termo mais difícil que eu percebo assim, né, nas minhas aulas com meus alunos. Eles têm muita dificuldade, os alunos particulares, né, para quem eu ministro aula, eles têm muita dificuldade de identificar o complemento nominal, tá? Eles confundem com objeto indireto, não dá, porque confiança é um substantivo. Então, o substantivo não gera objeto indireto. O substantivo, aqui no caso ele é abstrato, ele vai gerar um complemento nominal. Se eu digo que ele tinha confiança, quem tem confiança em alguma coisa, por isso que tem o nos aqui. O que é o nos? É a preposição em mais o os. Em mais os vai dar um nos, termos. Então, termos é um substantivo, né? E aí ele vai ter a função sintática de complemento nominal. Continuando, Pedro nasceu em Florianópolis. Florianópolis é um substantivo próprio, é o nome de uma cidade, a cidade onde nós moramos, né? Então, o que vai ser? ADVB, adjunto adverbial, 8, né? Florianópolis vai ser um adjunto adverbial. Ressalto que tudo isso aqui é o adjunto adverbial, ó, em Florianópolis, mas a banca só quer saber os substantivos, né? Ana, que virou servidora federal, era orgulho da mãe. Então, olha lá, Ana, ó, que aqui temos uma vírgula bastante interessante, ó. É uma vírgula que isola o quê? Uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque tem vírgula, ó. A oração principal qual é? Ana era orgulho da mãe. Oração principal, OP, né? OP e a continuação dela está aqui, OP, OP. Que virou servidora federal, o que acontece? É uma oração adjetiva, porque esse que aqui, ó, ele retoma a Ana e ele é um pronome relativo, é um pronome relativo, né? Então, que virou servidora? Esse virou aqui, ó, não é no sentido, voltando aqui para mim, ó, esse virou não é no sentido de, por exemplo, pegar alguma coisa e virar. Aí seria objeto direto, ó. Eu virei a caneta. Eu virei o quê? A caneta. Não é nesse sentido. O virou aqui está sendo usado no sentido de verbo de ligação. Ela se transformou, né? Então, ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Então, são verbos de ligação. A noção dele não é importante. O que é importante no verbo ligação é o que ele está ligando, que é o predicativo do sujeito ao sujeito, que é o nosso PS, predicativo sujeito. Então, aqui a gente já vai ter o quê? O predicativo do sujeito, né, pessoal? Olha só ali, ó. Então, ela virou servidora. Então, servidora é um substantivo, mas vai ter a função sintática de 4, predicativo do sujeito. Então, é o primeiro caso de predicativo do sujeito aqui, ó, PS. Por quê? VL, PS. VL mais PS, então, servidora, né? Federal, era orgulho da mãe. Orgulho, ó, era orgulho. Orgulho tem sentido completo? Não. Ele vai precisar do quê? De um complemento nominal. Então, da mãe, ó, da mãe é um complemento nominal. Só que mãe é o substantivo que faz parte desse complemento nominal, né? Complemento nominal. O candidato não pode ficar alheio aos acontecimentos. Alheio é um adjetivo, né?
não pode ficar alheio. Alheio a alguma coisa. Então, um adjetivo que não tem sentido completo vai precisar também de um complemento nominal. Então, acontecimentos é um substantivo na morfologia. Na sintaxe, ele vai ser o quê? Complemento nominal. Aqui também, ó, complemento nominal. O ninho do beija-flor é feito pela fêmea. Beija-flor é um substantivo, né? É o nome do pássaro, né? É um pássaro beija-flor. Então, o ninho do beija-flor, então aqui o 7, ó, é o nosso adjunto adnominal, né? É a qualidade do ninho. Um ninho feio, um ninho bonito, um ninho do beija-flor, né? Então, é um adjunto adnominal. É feito pela fêmea. Quem é que fez o ninho? A fêmea. Então, aqui nós temos novamente um agente da passiva. Ó, agente da passiva, né? Ó, o ninho do beija-flor é feito pela fêmea. Como é que fica na voz ativa? A fêmea fez, porque está no presente, ó, é feito, né? Ela fez o ninho do beija-flor, né? Se fosse passado, o ninho do beija-flor foi feito pela fêmea, daí seria assim, a fêmea, ela fez, né? Aqui é faz, né? Aqui a fêmea faz. Como está aqui, ó, a voz ativa seria a fêmea faz o ninho do beija-flor. Se eu colocar foi feito, cuidado com isso também, tá? A fêmea fez o ninho do beija-flor. Cuidado com o modo verbal, né? O modo presente e aqui no caso pretérito perfeito. Aqui está no presente, né? Vamos lá. E o vocativo? Ah, não, vocativo não. Aqui vamos lá, a última. Sócrates, o filósofo, discursava na Grécia. Então vamos lá. Sócrates discursava na Grécia. O filósofo, ó, está entre vírgulas. Isso aqui o que que é? Isso daqui é um aposto, explicativo. Estou dizendo quem é o Sócrates, é um aposto explicativo, né? Então, esse filósofo aqui, ó, é o 9, é o aposto, né? Vamos lá, continuando. Discursava na Grécia. Na Grécia, o que que é? É o adjunto AADVB, é um adjunto adverbial de lugar, na Grécia, né? Então, aqui vai ser também o 8, né? Um adjunto adverbial. Legal, pessoal? Conseguiram entender? É bem tranquilo, né? É que vocês já têm que começar a pensar que a banca vai elaborar questões envolvendo a morfossintaxe. Ela vai pegar, por exemplo, ela já colocou no edital, que um substantivo ele pode assumir essas 10 funções sintáticas, um substantivo. Mas ela também pediu do adjetivo. Vamos dar uma olhadinha no adjetivo? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha no adjetivo, colocando aqui para vocês. Isto. Adjetivo. O adjetivo é mais simples, né? Adjetivo é mais simples. Por quê? O adjetivo ele vai... Qual é a função, né? O que é o adjetivo? São palavras que vão qualificar, né? Que podem até quantificar, que vão apresentar características de um substantivo. Em regra é isso, o adjetivo tem essa função, né? Então, o adjetivo, basicamente, ele tem podem assumir 3 funções sintáticas. Vamos analisar essas funções, então? Vamos lá. Olha só aqui. As novas gerações buscam as novas gerações buscam melhor qualidade de vida. Então, as novas gerações, vamos olhar aqui, ó. Deixa eu ver se está funcionando aqui, deu, ó. As novas gerações é o sujeito, né? Ó, a minha buscam melhor qualidade de vida, predicado. Então, aqui são 2 funções sintáticas, é a função de sujeito e a função de predicado, né? Perfeito. Isso são termos essenciais, sujeito e predicado. Agora, a banca quer só o adjetivo novas, tá? Então, o adjetivo, ele pode... O que ele está? Ele está qualificando, está especificando os substantivos gerações, que a gente já viu há pouco, né? No exemplo anterior, né? Só que a banca queria saber gerações, que era sujeito, o núcleo do sujeito, né? E novas é uma qualidade das gerações. Então, vai ser o quê? Adjunto adnominal. E o as, que é artigo na morfologia, na sintaxe ele passa a ser, ele está ligado às gerações, ele vai ser o quê? Também adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal, e aqui vai ser o núcleo do sujeito, para a gente conhecer tudo. O que elas buscam? Melhor qualidade de vida, isso aqui vai ser o predicado, né? O objeto direto vai ser melhor qualidade de vida, isso aqui vai ser o OD, né? Só que nós temos, a banca desculpa, eu esqueci de botar aqui, ó, sublinhar, né? Melhor
é um adjetivo, né? Ele também vai ser o quê? Adjunta de nominal, ó. Qualidade é o substantivo, então melhor qualidade de vida. Então o termo melhor vai ter a função sintática de adjunta de nominal. Esse é o mais comum, tá? Agora vamos lá. A atleta estava contente com a vitória. A atleta, sujeito, né? Na morfologia, sujeito na sintaxe. A atleta, né? Sujeito, estava contente com a vitória. Então, estava é um verbo de ligação, é um VL. Toda vez que eu tenho um VL, eu vou ter o quê? Um PS. Lembrando disso, né? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar. Então, nós vamos ter um predicativo de sujeito. Então, contente, ele é adjetivo. Tudo aqui vai ser adjetivo, né? Tudo aqui vai ser adjetivo. Na morfologia, na morfo, né? Na morfo. E na sintaxe, ele vai ser o quê? Predicativo de sujeito. Então, vai ser um PS. Perfeito? Mas eu também posso ter um predicativo do objeto. Olha, que é a função sintática mais difícil, meus alunos. Por quê? Porque eu tenho que ser um mago, eu vou ter que ser um mágico. Eu tenho que entender que numa oração tem dois predicados. Numa só oração, com um só verbo, mas eu vou ter dois predicados. Eu vou ter o predicado verbal e vou ter o predicado nominal. Então, para ter predicativo de objeto, eu tenho que ter o predicado verbo nominal. Eu tenho que fazer uma decomposição da oração. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. O advogado tributarista saiu da audiência irritado. Então, eu tenho que transformar essa oração em duas. O advogado tributarista saiu da audiência, predicado verbal, né? E o advogado tributarista estava irritado, ficou irritado, ó, ser, estar, permanecer, ficar. Então eu tenho que deduzir, eu tenho que mais ou menos inferir que isso é possível, né? Então daí no caso, aqui eu tenho as duas possibilidades. Daí nós vamos ter o quê? O predicativo de quem é que saiu irritado? Só pode ser o advogado. Então é o predicativo. Ah, não, aqui é o predicativo do sujeito, desculpa, acabei trocando o exemplo, mas não faz mal. O advogado tributarista saiu da audiência e ele estava irritado. Então, aqui não é o predicativo do objeto, não. É o predicativo do sujeito, tá? Eu já vou explicar como é que seria o predicativo do objeto. Ó. Então, o tributarista vai ser o quê? Deixa eu botar para cá. Acabei colocando o exemplo errado, mas tudo bem. Ó. O advogado tributarista é uma qualificação do advogado, vai ser um adjunto adnominal, né? Ele saiu da audiência. Aqui é predicado verbal. Quem sai, sai, né? Um verbo intransitivo que precisa de um locativo, de algum lugar de onde ele saiu, né? Tá. Só que aqui o irritado é um adjetivo, né? Ó, é um adjetivo. É um adjetivo. Só que esse adjetivo, ele está dentro de uma estrutura que precisa inferir. Ó. O advogado estava, ó, o advogado, eu vou abreviar aqui, tá? Estava irritado, ó. Ah, mas professor, não está o estava ali, mas eu tenho que imaginar que ele estava irritado. Então aqui VL mais PS. Então, o irritado vai ser o quê? Predicativo do sujeito, tá? Agora, vamos ver o seguinte. A prefeitura, agora para explicar o predicativo do objeto, tá? Aqui vai ser predicativo, aqui vai ser do sujeito. O material ficou como predicativo do objeto, não. Ó, a Prefeitura Municipal de Florianópolis manteve o jardim limpo. Agora sim. A prefeitura manteve o jardim limpo. Então, vamos lá. Sujeito, a prefeitura. O que ela fez? Ela manteve. O que ela manteve? Objeto direto. O jardim. Ela manteve o jardim. Aqui eu corto, ó. Perfeito? Aqui eu corto. E o limpo? O limpo não é um adjetivo? É. Limpo, feio, grande, alto, baixo, né? Gordo, magro. São características. Então, limpo, sujo, né? Que é o oposto de limpo. Na morfologia, ele é um adjetivo. Ele é um adjetivo também, né? Só qual é a função sintática que ele vai adquirir? Olha só, assumir. A prefeitura manteve o jardim, predicado verbal. VTD, OD.
Só que daí agora é que eu vou ter que ser um mago, eu tenho que fazer um mágico, né? Eu vou ter que fazer uma decomposição, um químico, enfim. Ó, a prefeitura manteve o jardim, e aqui, ó, o jardim ficou limpo. Desculpa a minha letra aqui, tá? Que na prancheta aqui não fica boa. O jardim ficou limpo. Ficou, VL. Jardim agora é o sujeito, não é mais a prefeitura. Agora o sujeito vai ser o jardim, né? Jardim. Ficou limpo. Então, VL, PS. Então, limpo aqui como deveria ser, né? Limpo, qual é a função do limpo nessa estrutura? Aí ele vai ser predicativo do objeto. Cuidado. Aqui ele é predicativo do sujeito para eu conseguir demonstrar que existe um predicado verbo nominal. Então, como é que lá? Vamos voltar para cá. Ó. A prefeitura manteve o jardim limpo. Limpo é o predicativo do objeto. Limpo é o predicativo do objeto. Porque quem é que ficou limpo? A prefeitura ou o jardim? Só pode ser o jardim, óbvio, né? Senão seria limpa. Teria que concordar, a gente sabe que o adjetivo é uma classe variável que concorda com o substantivo em gênero e número, né? Masculino, feminino, singular e plural. Legal, pessoal? Então é um tipo de questão que a gente já tem que começar a formar, né? Um conhecimento necessário, testar, para na prova a gente conseguir acertar esse tipo de questão. A gente tem questões de morfossintaxe. Então vocês desprezem ali que vai aparecer na lâmina o predicativo do objeto e o predicativo do sujeito, tá? Deixa eu botar aqui para a gente ir seguindo, que temos muita coisa ainda para ver nessa nossa aula de revisão. A banca também, ela colocou na grade ali de conteúdo fonologia, gente, uma coisa assim extremamente ultrapassada, já ninguém pergunta mais isso há muito tempo. Só bancas assim muito regionais, muito locais, de prefeituras, enfim. Mas vamos lá. Aí vamos dar uma olhadinha na fonologia e vamos ver o que ela pode perguntar, né? Fonologia é o estudo do comportamento dos fonemas numa língua. Então nós temos o significante e o significado. Então, faca e maca. Então, ó, esse fonema F diferencia desse fonema M que vai formar uma nova palavra, tá? Então, vamos lá. Fonema é uma unidade fônica. Então, por exemplo, quantos fonemas... O fonema é o som da letra. Então, na palavra mesa, eu tenho quantas letras? Eu tenho 4 letras, né? 4 letras. M-E-S-A. E quantos fonemas eu tenho? 4 fonemas também, ó. M-E-Z-A. Porque o mesa, o som é de Z. Embora eu grafe com S, né? Porque daqui, quando a gente está falando em fonologia, nós estamos falando nos sons, tá? E a palavra táxi, ela também tem 4 letras, ó. Táxi, 4 letras. Só que o X, ele vai ter 2 fonemas, porque eu vou falar, ó, táxi, táxi, ó. Esse K aqui, ó, né? Táxi é um fonema a mais. Então, é uma palavra que tem 4 letras e 5 fonemas, 5 sons, fonemas, 5 fonemas, né? E nasci. Nasci eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 letras, né? Mas eu tenho só 4 fonemas. É o contrário aqui do táxi, né? Ó. Então, eu nasci, ó. Eu nasci, né? Então, o SC a gente chama de dígrafo. Dígrafo. O que é um dígrafo? São 2 letras que têm apenas um som. Então, isso é um dígrafo, é um dígrafo. E isso está escrito no edital de vocês, né? Está escrito. Então, aqui, cuidado que a banca pode colocar uma questãozinha desse tipo, né? Vamos avançar aqui que a gente já viu isso, né? Aqui, por exemplo... as mudanças de fonema, né, muda o significado, né, o significante e o significado. Então, ó, dia, fia, lia, mia, pia, ria, tia, via, eu mudo uma letra e mudo toda a palavra. Timbre aberto e timbre fechado, né, ó, E é fechado e é aberto, timbre, né, estou falando de timbre, ó, eu erro. Não, desculpa, o erro. Então, o erro é fechado, eu erro aberto.
Então, o erro é fechado, eu erro aberto, né? E é, tá? A palavra cá, né? Olha quantos fonemas, quantas formas de representar o fonema S, ó. Ó, sapo, ó. Cá, sara, aqui é um dígrafo, duas letras com um som só. Caça, cedo, cresça, nascer. Cuidado que isso aqui é dígrafo, tá? Em algumas regiões do Brasil, as pessoas pronunciam nascer, crescer. Carioca, né, geralmente fala assim, nasci. Só que não, é um dígrafo, né? Eu nasci, eu cresci, para que ele cresça, né, tal. Então, isso aqui também é dígrafo. Ó, aqui, ó, sintaxe, não é sintaxe, é sintaxe. Então, ó, são, né, ó, e rapaz, né? Então, e cuidado que aqui o Z, né, ó, casa, fonema é Z, azul, fonema é Z, e êxito, esse X aqui eu tenho som de Z. Eu não falo êxito, eu falo êxito. Casa e azul tem o mesmo fonema, né? Então, basicamente é isso. A gente tem 26 letras no alfabeto, né? Cuidado com isso aqui, ó. Vogais, quantas vogais nós temos? Quantas vogais? Nós temos 5 vogais orais, tá? E nós temos 5 vogais nasais. Cuidado com isso aqui, ó. Quais são as vogais nasais, ó? An, en, in, on, São as vogais nasais, né? Não. E aí? Temos as consoantes, né? Que não é vogal, vai ser consoante. Então, aqui nós temos, né, ó, as consoantes B, C, D, F e as vogais A, E, I, O, U, né? Tranquilo. Então, agora aqui, o que a banca pode perguntar? Vamos pensar aqui, ó. O que são semivogais? Isso aqui é muito importante para aquilo que a banca está pedindo, tá? Ela pode perguntar se ali houve um ditongo crescente ou ditongo decrescente. O que é um ditongo? O ditongo é a aproximação na mesma sílaba, né, de uma vogal com uma semivogal. Isso é ditongo. Cuidado. Duas vogais. Não, duas vogais vai ser hiato. Ó, sabia, vogal mais vogal. Então, a gente pensa assim, qual é o conceito de vogal? Qual é o conceito de hiato? É a aproximação de duas vogais. Não, de hiato não, tá certo, duas vogais, né? Sabia. Mas de ditongo, como as pessoas dizem, o que é um ditongo? É a aproximação de duas vogais? Não, de uma vogal com uma semivogal ou de uma semivogal com uma vogal. Daí a gente consegue identificar quando o ditongo é crescente ou decrescente. Olha só aqui, ó, falou. Pegar a palavra falou, né? Falou. O O, qual é que é mais forte? É falou ou falou? Não, é falou. Isso aqui é mais forte, né? Então, se esse aqui é o mais forte, o U vai ser a semivogal. Do forte para o fraco, o que aconteceu? Ditongo decrescente, caiu, né? Ó, gaita, aqui nós temos a vogal que é forte e o I é a semivogal. Eu não falo gaita, eu falo gai, o A é forte. Então, o A é vogal e o I vai ser semivogal. Também vai ser o quê? Do forte para o fraco, ditongo decrescente, né? Mãe, mesma coisa, mãe, ó. Vogal e semivogal, né? Ditongo, vogal mais semivogal, ditongo decrescente, né? Mão também, semivogal. Então, muito cuidado, que isso daí é o conceito, né? Então, aqui, hiato, vogal mais vogal. Ó, lembre-se que as vogais, elas se odeiam. Cada uma tem que ficar no seu quadrado, ó. Saída, saúde, sempre forma sílaba, né? Elas não podem ficar juntas na mesma sílaba, ó. Baú, voo, o voo, né? O voo da Latam, ó, eles leem, né? Então, isso aqui são exemplos de hiato. Ditongo, ó, crescente, melhor, decrescente, ó, falou, né? E agora vamos pegar um ditongo crescente que não tinha na tela anterior, ó. O que vai ser? Primeiro eu tenho a semivogal, depois a vogal, ó. Glória, qual é o mais forte? É o I ou o A? Eu falo gloria ou glória? O A é o vogal e o I é a semivogal. Semivogal para vogal, o que vai acontecer? Ó? Do fraco para o forte, ditongo crescente.
ditongo crescente, né? E o que é o tritongo? O tritongo é semivogal, vogal, mais semivogal, né? Sempre nessa ordem, né? Então, Uruguai, ó, Uruguai. O U é a semivogal, o A é vogal e o I vai ser semivogal. Sempre vai ter que ser assim. A vogal vai estar no meio de duas semivogais. Sempre vai ser assim, né? Sempre vai ser assim. Agora a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ó, amam e além. Como é que eu vou ter aqui, gente, ditongo? Que coisa mais absurda. Amam, onde é que está o ditongo aqui? Tem. É um ditongo que a gente chama de nasal, ó. Amam. Então, amam, né? Mão, ó. Então, A é a vogal e o M vai ser uma semivogal. Mas, professor, o M é uma consoante, não é uma vogal. Mas a gente está analisando pelo ponto de vista fonético, né? A mesma coisa aqui, ó. Além. E vai ser a vogal e o M vai ser uma semivogal. Como se fosse assim, ó. Além. Além. Ó, amam, mais ou menos assim, tá? Então a pegadinha pode ser aqui, cuidado com as vogais, né? Então aqui tem as vogais, os ditongos nasais, ó, né? Os ditongos nasais. E aí eu quero passar para vocês agora, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vamos lá. Aqui tem uma relaçãozinha de tongos decrescentes e os descrescentes. Lembrando que o decrescente, primeiro vem a vogal, para depois a semivogal. E os crescentes é o contrário. Primeiro vai ser a semivogal e depois vem a vogal. Lembrando, pessoal, que o ditongo, vou botar a minha imagem aqui, lembra que o ditongo ele não pode ser separado, tá? Então é sempre, porque a semivogal não pode ficar sozinha. Como ela é semi, ela precisa se agarrar na vogal. Então, por exemplo, no caso aqui, por exemplo, vai. Ai. Eu não posso separar vá e. Não vai fazer sentido. Porque o A é a vogal e o I é a semivogal. E a semivogal vai se apoiar no A, gerando então um ditongo decrescente. Vogal, vogal para semivogal, decrescente, né? Caiu, decresceu. Legal? Agora, cuidado que alguns gramáticos consideram, vou botar aqui no material, ó, esses ditongos crescentes como sendo hiatos, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Então, tem alguns gramáticos que separam a palavra indústria dessa maneira. Industri, vogal, a vogal. Mas é uma posição minoritária. Então, se eu separo essa palavra como sendo uma proparoxítona, ó, industri, a proparoxítona, se eu classificar essa palavra como uma proparox, ela vai ter um nome especial, ela não é uma proparoxítona comum reconhecida por todos. É uma proparoxítona relativa, aparente, uma proparoxítona relativa e aparente, ou eventual, também eles colocam com eventual, ó, porque ela não é uma proparoxítona, ela é uma paroxítona, a grande maioria, quer dizer, a posição majoritária, é considerar isso daqui um ditongo crescente, ó. Outra coisa bacana, o A, a vogal A é sempre vogal. O A vai ser sempre vogal, tá? Já as demais podem ser vogais ou semivogais, né? Mas o A sempre vai ser vogal, tá? Então a grande maioria separa essa palavra assim, ó. Indústria, ó, indústria, né? Então, por que essa palavra tem acento? É uma paroxítona terminada em ditongo. E por que nessa outra classificação, né, de proparoxítona relativa, aparente e eventual, toda proparoxítona é acentuada? Isso aqui dá muito conflito em prova, eles procuram evitar esse tipo de abordagem, né? Vamos lá então, pessoal, seguindo. Aqui tem todo o materialzinho com seta, né? Deixa eu tirar isso aqui, para a gente já passar num outro tipo de questão relacionada com esse conteúdo. Olha só, pessoal, cuidado com os dígrafos e os encontros consonantais. Meu Deus, quanto tempo que isso aqui não é abordado em provas, né? Mas vamos lá. O que é um dígrafo consonantal? O que é um dígrafo? Duas letras, né, pronunciada que tem apenas um som.
um som, né? Então, ó, chave, malha, ó, ninho. Então, são duas letras, ó, né, produzido apenas um fonema. Ó, guita, não é guitarra, é gui, guitarra, ó, aquilo. Então, tudo isso aqui é um dígrafo, né? Ó, carro, massa, crescer, nasça, exudar, exceção, tudo isso aqui é dígrafo, tá? Agora, onde é que está, vamos pensar assim, a cereja do bolo, onde é que o aluno pode errar na prova? Está aqui, ó. E também nós temos dígrafos vocálicos, formados com as vogais, né? A, E, I, O, U, que depois dela que vai ter o quê? Um M ou um N. Muito cuidado, então também vai ser dígrafo. Mas como, professor, como é que pode ser dígrafo? Claro, olha só, lâmpada, lâmpada, o A e o M formam, deixa eu ver se eu botei aqui, eu quero ver se já está na transparência, ó, já botei aqui, ó, é lâmpada, ó. Então, o A e o M formam só um som nasal aqui, ó. Então, a gente chama isso de dígrafo vocálico. Então, quantas letras tem essa palavra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras. Quantos fonemas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 7 letras, 5 fonemas, né? 6 fonemas. Canto, a mesma coisa, ó. Canto, ó. Canto. Quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, mais 4 fonemas. 4 fonemas, porque o AN forma o AN, né? O AN. Tempo, mesma coisa, ó, tempo. Pente, limpo, lindo, tombo, tonto, tumba e sunga. A, E, I, O, U, seguido de M ou N, né? M ou N. Então, aqui tem as explicações, né? Aqui tem eles de novo, todos, né? Cuidado com isso. E o encontro consonantal é diferente do dígrafo. Porque o encontro consonantal, por exemplo, o PR, eu pronuncio o P e eu pronuncio o R, ó, prego, tá, ó, placa, eu pronuncio o P, pronuncio o L. Perceberam? Ó? Por exemplo, Brasil, eu pronuncio o B, eu pronuncio o R. É diferente do dígrafo, correto? Tá? Aí alguns são perfeitos, imperfeitos, e cuidado com a letra X. Por quê? É uma letra que tem 2 fonemas, é um dífono, né? Ele tem 2 fonemas, ó, sexo, ó, sequiço. Então, sexo tem 4 letras e 5 fonemas, 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? Então, cuidado com isso. Aqui eu fiz um materialzinho, ó, ritmo, né? Então, o ritmo é encontro consonantal, encontro de 2 consoantes, ó, ritmo, né? Agora, pássaro, o que que acontece? Também é um encontro consonantal, 2 consoantes, ó, ps, pas, pássaro, né? Pássaro. Então, aqui é um dígrafo, né? Aqui é um dígrafo. É um dígrafo. E ali é tá certo, é isso mesmo. Ó, nascer também é dígrafo, ó, França, o FR é encontro consonantal, né? Aqui em cima é encontro consonantal também, o ritmo, né? Não é dígrafo, né? Ritmo, que é o encontro consonantal, né? Aqui também, ó, França. Enfim, pessoal, é bastante simples, só tome muito cuidado, então, com os dígrafos. Ó, vamos supor aqui, ó, a palavra massa tem 5 letras, 1, 2, 3, 4, 5, mas só tem 4 fonemas. Por que só tem 4 sons? Porque o SS forma um dígrafo. Dígrafo, né? Então, cuidado com os dígrafos vocálicos, ó. Lâmpada, ó, lâmpada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras, né? Vai ter 7 letras. E quantos fonemas? 6, porque o A e o A e o M formam o A com o tio, né? Que vai ser, então, lâmpada. E assim vai indo. Então, cuidado, que isso aqui pode ter bastante. Vamos ver uma questãozinha, ó. Quantos fonemas tem a palavra enfraquecimento? Enfraquecimento. Vamos lá, então? Vamos lá, vamos calcular aqui, ó. Vamos primeiro contar quantas letras
Não, ele só quer saber o fonema, o som, né? Quantos sons, os fonemas, né? Mas vamos ver, são 15 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 letras. Vamos ver quantos fonemas, ó. Em. Como é que eu represento esse em, ó? É o em. Então, aqui só tem um som, ó. Então, 1, 2, 3, 4, ó. Que. 5. Isso aqui não é que, é que, né? 5, 6, 7, 8, 9, ó, N, que é o em, né? Ó, 10, 11, 12. Então, essa palavra tem 15 letras e 12 fonemas. Basicamente é isso, tá? Basicamente seria isso. Vamos lá, pessoal, revisando agora. Vai ter uma questãozinha da acentuação gráfica. Bom, FEPESE adora acentuação gráfica. Toda prova a gente já percebe que tem uma questãozinha, né? O que a gente tem que fazer? Primeiro, identificar, ler a palavra, ninguém vai ler com voz alta, é claro, né? Ler a palavra e separar essa palavra em sílaba. Depois, segundo passo, identificar qual é a sílaba tônica, a sílaba mais forte da palavra. Depois, aplicar uma daquelas 7 regrinhas, né, que eu tinha mostrado nas nossas aulas e também no nosso material. Então, todas as palavras proparoxítonas, proparox, são acentuadas, todas, né, pássaro, tal. Depois, as paroxítonas, daí terminada em rouxinol. Paroxítona terminada em ditongo, em L, em X, enfim, são todas aquelas regrinhas, é a regrinha mais comprida que tem. As paroxítonas terminadas, né, em alguma coisa. Depois nós temos a regra das oxítonas. Todas as oxítonas? Não são todas as oxítonas terminadas em quê? Ó? A, E, O e os seus plurais, né? E mais o em e o ens, né? Parabéns também, sofá, café, José e tal. E cuidado para não confundir as oxítonas com a regrinha dos monossílabos tônicos, MT. Daí as regrinhas são muito parecidas. Olha só aqui, ó. Monossílabo tônico formado com A, pode ser seguido de S também, não tem problema nenhum. E O, seguido de S. Então, A, E, O. Tipo, por exemplo, né? Monossílabo tônico, Dó, me dá Dó. O nó, né? O nó, né? Com E, por exemplo, é. Verbo ser, eu sou, tu és, ele é. Ou tu és. Por que és tem acento? Monossílabo tônico, tá? Cuidado, não confundam com... A banca gosta muito de confundir o monossílabo tônico com o oxítono. Para ser oxítono tem que ser no mínimo 2 sílabas, né? Para ser oxítono tem que ser 2 sílabas. O monossílabo ele só vai ter uma sílaba, né? Então, por exemplo, monossílabo tônico formado com A. Lá, cá. Ela é uma pessoa má, né? Ó, má. Ela é má, né? Tal. Essas são as regrinhas mais simples. Aí nós temos, didaticamente, né? Eu separo um segundo grupo. Aí tem as regras dos ditongos abertos. Teve modificação? Teve. Os ditongos abertos, então, é O, OI, EI e EL. São os 3, né? É que a gente chama de mineirinho. OI, EL e EI. Antes desse último acordo, todas as incidências, né, dos ditongos abertos OI, EL e EI eram acentuadas. Como, por exemplo, ideia, ó, aqui eu separo, ideia, né? Só que agora, se aqui eu tenho o ditongo aberto EI, sim, EI, ditongo aberto EI, mas agora a regra, ela aboliu o acento para as palavras paroxítonas. Então, se ela for parox, ela não tem mais acento. É a mesma coisa que a assembleia, né? Sem, blé, e a mesma coisa, geleia, e assim vai indo, né? Então, muito cuidado. Cai muito a palavra ideia, assembleia. Por exemplo, herói. Herói tem acento? Herói tem, ó.
porque é ditongo aberto oi, mas ela não é paroxítona. Agora, uma palavra derivada de herói, vamos formar aqui, heróico. Tem ditongo aberto oi? Tem acento? Não tem mais, porque ele é paroxítona. Então, heróico não tem mais acento, tá, pessoal? Então, essa é a regra das paroxítonas, dos ditongos abertos, que teve alteração, né? Teve alteração. E também outra regra que teve alteração, os hiatos, né? Os hiatos, formados com I e com U. Por exemplo, ó, sa-u-de. O que é hiato mesmo, pessoal? Ó, vogal mais vogal, né? Vogal mais vogal. E aqui os ditongos abertos a gente já viu ali, por exemplo, né, ó, herói, ó, herói, né, ó, herói. Qual é a vogal? O que é mais forte? O O ou o I? O O, né? Eu não falo herói, eu falo herói. O O é mais forte. Então, vogal mais semivogal. Então vai ser o que? O herói. Tem acento, tá? Tem acento. Ele vai ser o que? Crescente ou decrescente? Do forte para o fraco? Então, ditongo decrescente, do forte para o fraco, decresceu, né? Então, só para... E aqui, os hiatos, saúde, tranquilo, né? Agora, a regra diz o seguinte, que se a palavra, se tiver, qual é a regrinha dos hiatos, né? Primeiro, que o I e o U, eles têm que ser tônicos. Tem que formar sílabas sozinhos. Não pode ter NH depois, tá? E não pode ter ditongo antes se a palavra for paroxítona. Então também, ó, cuidado com a paroxítona. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Bocaiúva, que é o nome de uma árvore. Bocaiúva. Ó, bocaiúva. Antes do acordo ela tinha acento. Inclusive ficou na plaquinha da nossa rua aqui, em Florianópolis, que a gente tem uma placa chamada Bocaiúva. E a Banca FEPES é daqui, ela pode botar esse exemplo, ó, Bocaiúva. Então, antes a gente tinha, né? Porque aqui, ó, isso aqui é uma vogal, ó, vogal, né? Então, aqui, ó, Bocaiúva. Aqui, A é vogal e o I é semivogal. E U é vogal. Bocaiúva. Então, agora não tem mais acento por conta de ter um ditongo antes. Ó, a palavra feiura, que também tinha, ó, feiura, ela é paroxítona, então não tem mais acento, ó, feiura, por quê? Porque aqui eu tenho um ditongo antes, isso aqui é novidade, tá? Então, muito cuidado, bocaiúva, feiura, né? E tudo mais. E aí, depois, a última regrinha é dos acentos diferenciais. Os verbos ter e vir, ele tem sem acento, eles têm com acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles vêm com acento circunflexo. Depois nós temos o por verbo e por preposição, né? Por exemplo, eu vou pôr a caneta sobre a mesa, eu vou pôr com acento circunflexo, porque é o verbo colocar, né? Mas eu vou sair, ó, por aqui, por preposição. Esse por preposição ele não vai ter acento, né? E é isso, né? E o pode. Daí o que muda? Muda o tempo verbal. Ó, ele, terceira pessoa, né? Ou ele, ela. Ela pode jantar. Ela pode jantar agora. Ela pode jantar agora, sem acento. Eu posso, tu podes, e ele, ela pode, né? Agora vamos botar para o pretérito perfeito. Ontem ela pôde jantar. Ela pôde, daí vai ter um acento circunflexo no O, porque é o pretérito perfeito. Eu pude, tu pudeste e ele, ela pôde jantar. Então essas são as regrinhas básicas, né, pessoal? Já vou passar aqui para vocês, o material já está bem difundido, né? Então aqui tem os exemplos e a gente vai seguindo. Aqui tem os exemplos, tal, né? Então, vamos dar uma olhadinha numa questão, vamos lá. Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser acentuadas graficamente com base na mesma regra. Ó. A banca gosta da mesma regra. E é uma questão do ano passado, ó, 2023, né? Vamos lá. A mesma regra, Itajaí. Ó, Itajaí. A regra do hiato I e do U. Picolé.
Picolé, não. Picolé, o que que é? Picolé é um oxítono terminado em E, regra diferente. Ela crê, monossílabo tônico, ó. Ela crê. Lá, monossílabo tônico. Acolá. O que que é isso? Oxítono terminado em E. Então, são regras diferentes, né? Deixa eu ver se eu botei aqui para mostrar para vocês. Já botei ali em cima, né? Leem. Não tem mais acento, tal. É leem. Antes a gente acentuava a primeira vogal tônica dos hiatos, o, e. Não tem mais essa regra há muito tempo, tá, pessoal? Eles leem, por exemplo, o voo da Latam. O voo da Latam. Antigamente a gente colocava o acento circunflexo no. Não, o voo não tem mais acento, tá? E eles, plural de lê, ó, ele lê, monossílabo tônico, plural, eles, não é acento diferencial não, hein? Eles leem, não tem mais acentos, né? Plural de ler, né? Eles leem, terceira pessoa, plural, né? Vamos lá. Traíra, ó, traíra, conteúdo, por enquanto a mesma regra, ó. Que regra é essa? Regra dos hiatos I e U. Traíra, conteúdo. Faísca também pode ser seguido de S, ó. Faísca, balaústre e cambori, U. Pronto, está aqui o nosso gabarito, né? Está aqui todas as regras dos hiatos I e U. Orquídeas, paroxítono terminado em ditongo, ó, orquídeas. Lembrando que o A vai ser sempre vogal, esse I aqui vai ser uma semivogal, então vai ser um ditongo crescente, né? Do fraco para o forte. Líder, paroxítono terminado em R. Cívico, proparoxítona, já não é mais a mesma regra, ó. Cívico, proparoxítona, já é outra regra. Imperdível, paroxítona terminada em L. E gôndolas, proparoxítona, gôndolas, daí não vai, já foge, né? E aqui, adjacências, paroxítona terminada em ditongo. Esplêndido, proparoxítona, já mudou a regra, ó. Esplêndido, proparoxítona. Silêncio, paroxítona terminado em ditongo. Contém, aí depende, né? Depende do contém. Se for singular, ó, vamos botar assim, ó, o produto contém álcool. O produto contém álcool, ó, contém oxítona terminada em, como também, ninguém, vintém, né? Ó, o produto contém álcool. Vamos botar isso no plural, ó. Os produtos contêm álcool, né? Ó, então aqui vai ter um acento circunflexo, ó, contém, porque é derivado do verbo ter. Não é só o ter e vir, são os derivados do verbo ter e também os derivados do verbo vir. Então, os produtos contêm álcool, né? Aí, esse acento aqui é o quê? É o AD, acento diferencial. E esse acento aqui? Oxítona terminada em E. Então, ó, cuidado, tá? São regras diferentes, né? E abdômen, rouxinol, ó, paroxítono do abdômen, paroxítono terminado em EN. Abdômen. Aqui tem uma observação, com muito cuidado, tá, pessoal? A regra diz que é só EN, não pode ter S. Se fosse assim, ó, abdômens, não vai ter acento. A mesma coisa do hífen, tá, ó? Pegar o hífen, ó. Ó, hífen tem acento, né? Hífen, com N, né? Agora o plural de hífen não vai ter, ó. Como é que seria? Hífens. Hífens não tem acento. Senão, itens também teria, ó. Itens. Jovens. Nenhum deles vai ter acento, né? Então, é uma pegadinha também de prova, né?
Legal, pessoal? Então, vocês estão percebendo como é que vai ser o tipo de abordagem aqui, né? Deixa eu ver se alguém está entrando no nosso chat, ainda não temos, né? Legal, agora nós vamos ver um outro tópico que está ali na nossa prova. Conotação e denotação. Vou botar aqui primeiro a imagem. Muito comum nas provas da FEPESE o conteúdo conotativo e denotativo. Quando eu estou usando uma palavra, ou uma palavra dentro de uma expressão, dentro de um contexto, eu preciso identificar se essa palavra está sendo usada no sentido real, no sentido primário, no sentido objetivo, que é o sentido que, vou apagar um pouquinho aqui, que é o sentido denotativo, real, né? Ó, lembra do dedo. Dedo, eu toco as coisas com o dedo. Então, denotativo, ó, denotativo, sentido, né? Ó, sentido. O sentido denotativo é o sentido que? É o sentido real, né? Objetivo. Pode colocar também um sentido primário. A banca pode colocar a palavra primário, né? Primeiro, né? O sentido primário, né? Em oposição, o que é o contrário de denotativo? É o conotativo. Conotativo. Que é o sentido o quê? Que é o sentido figurado. Figurado. É o sentido da figuração. Figurado. Que aí eu estou entrando no campo das figuras de linguagem. Então, o sentido metafórico pode aparecer assim, ó, sentido conotativo, sentido figurado, sentido metafórico, né? Sentido também, ó, subjetivo, aqui objetivo, denotativo, objetivo. Conotativo é o sentido subjetivo. Por que é subjetivo? Vem de sujeito, né? Eu, tu, nós somos sujeitos, né? E aí é a percepção de cada um pode ter uma percepção diferente. Já o sentido objetivo, não, todos têm a mesma percepção, né? Perfeito? Então, esse é o conteúdo. Vamos dar uma olhada aqui, só voltando ainda aqui, ó, com relação à conotação e denotação, a banca pediu o quê? A banca pediu figuras de linguagem. Está lá no edital de vocês, né? Então, quando se trata de figura de linguagem, o que vai acontecer na figura de linguagem? Eu vou usar o conteúdo conotativo. E são muitas figuras de linguagem. São mais ou menos mais de 30, 40 figuras de linguagem. E os nomes são complexos, né? São nomes meio que confundem, por exemplo, hipérbole, hipérbato, né? Prosopopeia, onomatopeia. Temos que dar uma olhadinha bem naquela relaçãozinha, né? Então, quando eu falo que o sentido é figurado, é porque eu estou usando uma das 40, 50, enfim, figuras de linguagem. Figuras de linguagem. Figuras de linguagem. É. Metáfora, metonímia. Metonímia é uma figura complexa porque são muitos processos que são formados. Ó, eu estou percebendo que ela está colocando muita metonímia. Já vou dar uma olhadinha aqui para vocês, né? Então, só voltando para cá, ó, como é que eu consigo entender se um conteúdo está sendo usado de forma denotativa ou conotativa? Pelo contexto, né? Por exemplo, lá aqui assim, né? Num diálogo entre um jornalista e um correspondente. Um âncora e um correspondente de um telejornal. Como está a temperatura aí em Londres depois dessa onda de atentados? A gente vai saber que temperatura não é um conceito... Opa! Um conceito climático, né? E onda também não é a ondulação do mar. Então, elas estão sendo usadas vamos dar, a temperatura não é o nível de calor que existe no ambiente. Então, o que está sendo referenciado aqui? Está sendo usado o conteúdo, ó, sentido ou estado moral. Aí é o sentido o quê? Aqui é o sentido conotativo, né? Conotativo. E o nível de calor, daí é o sentido denotativo, objetivo, denotativo, igual para todo mundo, né?
igual para todo mundo. E onda, porção de água do mar. Então é o sentido o quê? Denotativo, deno, né? Vamos botar deno. E o sentido cono, de conotativo, figurativo. Grande agitação, ímpeto, tumulto, torrente, né? Isso aqui foi na época que estava tendo muito atentado em Londres, né? Então, essa é a questão. Vamos lá então, pessoal, vamos colocar aqui. Deixa eu tirar aqui o material, né? Vamos lá. Algumas figuras de linguagem que a gente vai precisar identificar, né? Ó, eu coloquei aqui na tabelinha. Metáfora, e é bom colocar metáfora e comparação, ó, porque elas são muito parecidas. Qual é a diferença da metáfora para a comparação? A comparação tem que ter um conector, tipo como, tal qual, né? Por exemplo, Pedrinho é um trator. Metáfora. Estou dizendo que é uma criança muito bagunceira, né? Agora, se eu digo Pedrinho é como um trator, daí é comparação. Deixa de ser metáfora, porque Pedrinho é tal como um trator. Perífrase ou antonomásia, olha os nomes, tá? Sinestesia, catacrese, prosopopeia, eufemismo, hipérbole. Vamos ver um exemplo de cada um, vamos lá. Metáfora. Então, um termo substitui outro por uma relação de semelhança, para aumentar o quê? A força expressiva. Por que o repórter, daí vamos voltar para cá, do ponto de vista, então, semântico, né? Ou discursivo. Por que o repórter lá perguntou como é que está a temperatura em Londres depois dessa onda de atentados? Por que ele usou esses termos e não usou um termo denotativo? Porque quando eu uso um termo conotativo, eu estou trazendo mais expressividade para a língua. Eu vou abrindo a língua para um campo mais expressivo. Então essa é a função, né, das figuras de linguagem. Por exemplo, nas músicas nós temos muito, poemas cheio de conotação, a música é cheia de conotação. Se a gente pegar a literatura também, muita conotação. Esses dias eu estava relendo um livro do Machado de Assis, bem antigo, primeira fase dele. Gente, como tinha figura de linguagem, né? Era um assunto que eu estava preparando material. Eu disse assim, meu pai, olha só como tem figura de linguagem nos textos do Machado de Assis, né? E a literatura é muito formada, né, por figuras de linguagem. Vamos lá então, voltando para cá. Comparação é muito semelhante à metáfora, ó. Por exemplo, vamos botar os exemplos aqui, porque daí vai ficar mais fácil para a gente conseguir diferenciar. Ana é uma flor. Metáfora. O que quer dizer? Ela é uma pessoa amorosa, muito querida, simpática, graciosa, né? Agora, se eu digo na comparação, Ana é como uma flor, ó. Ana é tal qual uma flor, ó. Aí já é comparação, não metáfora. Perífrase ou antonomásia. Substitui-se algo, né, um ser, um objeto, por algum dos seus atributos, características marcantes de um fato que celebrizou, né, aquela situação. Por exemplo, vamos homenagear o poeta dos escravos. Então, quem é o poeta dos escravos? Então, isso aqui depende, para eu conseguir acertar, identificar, para saber quem era o poeta dos escravos, né, depende de um conhecimento extratextual, não está no texto, está fora do texto, extratextual, né? Mas pela cultura, pelo conhecimento de mundo, a gente sabe quem era o poeta dos escravos, era o Castro Alves. E o ouro negro? O que é o ouro negro? É o petróleo. Então, né, a Cidade Luz, por exemplo, se eu disser assim, ó, a Cidade Luz. Ah, mas eu não sei qual é a Cidade Luz. Paris. Cidade Luz é Paris, né? A Veneza Brasileira, Recife, e assim vai, né? Por causa dos canais e tal. A sinestesia é bem interessante. Eu transfiro sensações de uma esfera para outra. Por exemplo, nós temos aqui a sinestesia, né? Vou primeiro botar os exemplos aqui, ó. Ana tinha um beijo doce. Beijo, o que ele é? É tátil, né? E doce é gustativo. Então é tato e paladar. Eu estou misturando os sentidos, ó. E ela tinha uma voz aveludada. Voz, o que é? É som, audição. E aveludado, tato.
Então, o que eu faço na sinestesia? Eu transfiro, né, um dos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, de um para outro. Como no caso assim, vou pegar aqui um exemplo ali, né, uma voz aveludada. Uma voz é som. Como é que uma voz pode ser aveludada? Como é que, né? Então, isso é sinestésico, sinestesia. Correto? Vamos voltar aqui para cá, para continuar. Catacrese. Quando eu não tenho uma palavra para designar um objeto ou uma situação, um evento, enfim, né? Eu uso uma palavra de outro campo. Como, por exemplo, a asa do avião. A asa do avião. Na realidade, aquela estrutura que o avião tem deve ter um nome técnico, né? Mas a gente, por falta de conhecimento desse nome, a gente chama aquela estrutura que vai fazer com que o avião, né, fique no ar, asa. O pé da mesa, também, ó, é o suporte da mesa, né? O pé da mesa. Um dente de alho. É claro que a biologia deve ter um nome para o dente do alho, né? Eu não sei. Então raramente alguém sabe, né, o dente do alho. Então, o peito do pé, aquela partezinha em cima do pé, ó. O céu da boca é o palato, né? É o palato. Então, o céu da boca, então, é a catacrese. O nome é estranho, né? Catacrese. Então, ó, embarcar no avião. Ó, agora é um verbo, não é um substantivo, tá? Embarcar, ó. Embarcar é entrar no barco. Só que daí eu uso embarcar no avião, embarcar no avião, embarcar vai ser catacrese, né? Prosopopeia cai bastante, tá? Eu vou atribuir características humanas a seres inanimados, irracionais ou também imaginários. Olha só como é que fica a prosopopeia. Ana deixou seu carro morrer. Carro é um objeto que não tem vida. E quem é que morre? São características de um ser vivo, né? Um animal pode morrer, uma pessoa pode morrer, né? Então, o carro não pode morrer. Então, nesse caso, é a prosopopeia. Estou atribuindo ao carro sensações, características, fatos humanos. Ou animais, né? No caso. As paredes desta casa têm ouvidos. É claro que parede, ela não tem ouvido. Quem é que tem ouvido? Os seres humanos, os animais têm ouvidos, mas as paredes não têm ouvidos. Então, isso aqui a gente chama de prosopopeia. Não confundir com onomatopeia, que antes tinha acento, ó, de tom aberto E, ó. Onomatopeia. Prosopopeia também tinha acento, agora não tem mais, ó. Onomatopeia. Onomatopeia é quando eu reproduzo os sons de alguns eventos, de alguns objetos, né? Por exemplo, se eu coloco assim, bum, é o barulho de uma explosão, né? Então, isso é onomatopeia. Por exemplo, o tic-tac do relógio. O tic-tac do relógio. O tic-tac do relógio. Tic-tac, tic-tac. Então, isso é onomatopeia. Não se confunde com prosopopeia. Eufemismo a gente usa bastante, tá? É para amenizar o impacto de uma mensagem desagradável, né? Que essa mensagem provocaria. Tipo, Pedro não foi feliz na prova. Então, eufemismo, ou seja, ele reprovou. Ele reprovou. A realidade dura, árdua, né? Mas eu posso amenizar o impacto dessa notícia. Ah, ele não foi feliz na prova. Ana não está mais entre nós, ó. Não está mais entre nós. Quer dizer, ela faleceu, né? Ela morreu. Então, é para amenizar o impacto. A gente chama isso de eufemismo. E a hipérbole é bem o contrário, tá? É o exagero. Eu exagero as situações. Pedro está morto de fome. Não é um exagero, ele não morreu. Eu estou exagerando para dizer que ele está faminto, né? Está com muita fome. Não vejo Ana há séculos. Raramente alguém vai viver mais do que um século, né? Então, isso aqui é que é uma hipérbole, é um exagero.
Exagero, né? Tem muitas outras, é claro que a gente não pode ver tudo, mas eu quero mostrar para vocês a metonímia, que cai muito. Nessas últimas provas que eu tenho analisado, está caindo muito metonímia. E já vai... Aqui a metonímia, ela é formada por vários processos. Um deles é o que mais cai na prova, o autor pela obra. Ana gosta de ler Machado de Assis. Na realidade, ela não está lendo Machado de Assis. Ela está lendo o quê? O livro, a obra. Então, aqui o autor pela obra. Então, ó, é um luxo ter um Picasso na sala. O Picasso é um quadro, né? Uma tela deste artista. Então, esse é um processo metonímico, né? O autor pela obra. Mas eu tenho outros processos, quer ver? A marca pelo produto. Pedro só usa gilete para se barbear. Ah, eu tenho que ir lá na farmácia comprar uma gilete, melhor dizendo, né? Na realidade, eu não vou comprar a Gillette, que é uma marca comercial. Eu vou comprar um barbeador, um aparelho de barbear portátil, descartável, né? Então, é isso. Então, cuidado, é a marca. Bombril, por exemplo. Ah, vai lá no mercado e compra um Bombril para eu limpar essa panela, esfregar essa panela. Esse Bombril, na realidade, é uma palha de aço, uma esponja de aço, enfim. Então, né, a marca pelo produto. O continente pelo conteúdo, ó. Tomei 2 garrafinhas d'água. Eu não tomei a garrafa. Eu tomei o quê? O conteúdo da garrafa. Então, o continente é a garrafa e o conteúdo é a água. Continente pelo conteúdo. Singular pelo plural. O homem vive há séculos sobre a terra. Não é um homem só. É a humanidade, é o conjunto de pessoas, são as civilizações, né? O lugar pelo produto feito no lugar. Após a aprovação, eles tomaram um champanhe. Champagne é essa região aqui da França, ó, no nordeste da França. Champagne, eu já estive lá, uma região muito bacana, né? Inclusive tomei champanhe em Champagne, né? Em Champagne, né? Vamos lá aqui. E cuidado aqui também que a FEPESE gosta muito de perguntar o gênero de alguns substantivos, ó. Champanha ou pode ser champanhe também, tá? Tanto faz. Eu posso falar champanha ou champanhe, tanto faz. Só que é sempre, ó, Essa palavra, ela é masculina, mas ninguém fala masculina, todo mundo fala essa palavra como se ela pronuncia como se ela fosse feminina. Ah, eu tomei uma champanhe. Não, é um champanhe ou um champanha, sempre masculino, tá? Então, por exemplo, eu vou fumar um Havana. O que é um Havana? É um charuto produzido, né, em Cuba. Vamos lá, cuja capital é a Havana. Matéria pelo objeto. O jantar foi servido em porcelana chinesa. Porcelana é a matéria, como cobre, zinco e tal. Só que, o que eu quero dizer porcelana? É um conjunto, né, de peças, né? Conjunto de peças, de tipo uma baixela, né, tal. O concreto pelo abstrato. Ana tem um bom coração. Na realidade, isso aí é uma metonímia, né? Então, é o concreto pelo abstrato. O indivíduo pela espécie. Precisamos de mais Pelés no nosso time. Então, precisamos do quê? Não é de um Pelé. Eu preciso de excelentes jogadores, né? Excelentes jogadores. Excelentes jogadores, né? Instrumento pela ideia. Pedro tinha fama de ser um bom garfo. O que é um bom garfo? Uma pessoa que come muito. A parte pelo todo, os sem teto seguiram em passeata, né? Então, as pessoas que não têm moradia, né? Os sem teto seguiram em passeata. A causa pelo efeito, os seus cabelos brancos inspiram confiança, quer dizer, a pessoa idosa, né? Então, a causa pelo efeito. E a coisa possuída pelo possuidor. 100 de fuzis apoiavam a sua decisão. Fuzis não, 100 de soldados, né? 100 de soldados. Então, dê uma olhadinha nesses processos metonímicos, né? Porque pode ser que caiam deles. Certinho, pessoal? Então, agora, esse material aqui está relacionado com texto, né? Texto.
É comum esse tipo de questão? Às vezes sim, não é toda prova que vai ter uma questão que a banca vai pedir você identificar qual é a tipologia textual ou o gênero textual. São coisas bem distintas, tá? Mas, claro, interligadas. Tipologia textual é um conjunto fechado. A tipologia é a forma como o texto é produzido. Eu posso produzir o texto de uma maneira narrativa, vou contar uma história. Eu posso ter uma tipologia descritiva, que eu vou descrever alguns elementos dessa história, uma parede, uma casa, um personagem, né? Então descritiva. Eu posso ter, por exemplo, a dissertativa, em que eu vou desenvolver uma ideia a respeito de um certo assunto, um certo tema, apresentando argumentos, defendendo um ponto de vista. Então é um texto dissertativo. Mas eu também posso ter um texto, uma tipologia injuntiva, que ela vai fazer o quê? Ela vai exprimir ordens, ela vai mandar você fazer alguma coisa, por exemplo, os tutoriais. Os tutoriais são injuntivos, porque ele diz assim, como é que eu vou produzir uma transparência em PowerPoint? Então, vamos lá. Primeiro, abra o aplicativo. Segundo, escolha tal função. Depois, digite seu conteúdo na área específica. Coloque uma animação. Então, são verbos no imperativo. Vai mandando, vai instruindo a pessoa a seguir um procedimento. Apague a luz ao sair da sala. Essa expressão também é injuntiva. Estou mandando, estou orientando, né? Dialogal é quando há um diálogo de duas ou mais pessoas, como numa peça de teatro, né? E epistolar é uma carta, pode ser um e-mail, pode ser uma carta, é uma tipologia epistolar. Isso é tipologia. Agora, pessoal, gênero é muito amplo, porque a cada desenvolvimento tecnológico e social, de tecnologias, né, sociais também, novos meios de comunicação estão surgindo. Então, por exemplo, o Instagram é um gênero textual, né? O WhatsApp é um gênero textual, o Facebook já é um gênero textual, os blogs, os sites são gêneros textuais. Um conto, um romance, uma ata, uma prova, uma redação acadêmica, então são gêneros textuais, tá? Gêneros. Aí eu mostrei aqui para vocês alguns deles, né? Deixa eu ver se está aparecendo aí. Já está aparecendo aqui para vocês, né? Olha só aqui, ó. Então eu tenho tipologia, narração, descrição, dissertação, injunção, dialogal, epistolar. E agora eu tenho os gêneros. Como é que ele vem ao mundo, como é que ele se apresenta para o usuário? Um blog, uma bula de remédio, uma ata, são gêneros textuais. Para que serve? Qual é a sua forma? Então, o gênero ele tem uma função que sociocomunicativa, né? Para que serve uma ata? Para relacionar, né, tudo aquilo que aconteceu de uma maneira muito reduzida, muito concisa, as principais decisões e discussões de uma reunião. Então, para isso que serve uma ata, né? Para documentar o que foi debatido e quais foram as decisões tomadas, porque a ata tem que ser lavrada em cartório e ela tem o quê? E ela tem efeito jurídico, né? O que está ali vira como se fosse uma regra, né? Mas eu tenho também, por exemplo, outros gêneros. Eu tenho o poema, o romance, o conto, a crônica. Esses aqui pertencem à esfera literária. O manual de instruções, que é um texto, ele vai ser injuntivo. O manual de instruções é um texto injuntivo, né? A ata, normalmente, é um texto narrativo, né? Porque eu vou relatar o que aconteceu numa reunião e quais foram as decisões tomadas, né? Depois eu tenho história em quadrinho, tirinha, charge, são gêneros mistos, verbais e não verbais, porque tem desenho, figurinhas, tal, né? Cores. Então, esses gêneros, por exemplo, a história em quadrinhos. Qual é a tipologia predominante? É uma narração. Posso ter descrição? Também posso ter descrição, né? A tirinha também. A tirinha ela vai narrar uma situação de uma maneira muito específica, né? A charge, qual é a diferença da tirinha para a charge? A tirinha tem que ter uma progressão. Quadradinho 1, quadradinho 2, vamos supor quadradinho 3, né? Quadro 3, figuras, né? A charge é num só um desenho. Então, essa é a diferença entre tirinha para charge, né? Aí eu tenho alguns gêneros jornalísticos. Opa, eu vou tirar aqui.
né? A notícia, a reportagem, a entrevista. A entrevista é um texto dialogal. Pergunta e resposta, né? Aí tem a notícia. Qual é a diferença da notícia para a reportagem? A notícia, ela é breve, bem objetiva. A abordagem, ela é longa, geralmente seguida de fotografias, de depoimentos, aí já tem um conteúdo mais amplo, né? Aí agora eu tenho outros gêneros também, tipo a propaganda, uma campanha publicitária, uma letra de música, um cartão postal que quase ninguém usa mais, um edital. Vocês devem ter lido o edital para o concurso de vocês, né? Que ele tem as regras que vocês devem seguir e que a comissão também deve seguir, né? O ofício, é uma comunicação, né? É um gênero, o quê? De redação oficial. Usada por quem? O ofício é usado por órgãos públicos, na esfera estadual, municipal, federal, né? Ah, uma empresa particular pode fazer ofício? Na realidade, ela não está fazendo ofício, tá? Ela faz o quê? Ela faz uma carta comercial. Ela pode até designar que é ofício dentro da sua esfera, né, de trabalho. Mas o que é redação oficial? É somente de órgãos públicos e ela pode circular também entre órgãos públicos, daí esfera de circulação, né? Mas também pode passar para um particular. Por exemplo, a prefeitura vai querer desapropriar a minha casa porque ali vai passar um viaduto. Vão construir um viaduto por ali, né, naquela região. Então, eu vou ser o quê? Eu vou ser comunicado sobre essa decisão. Então, eu vou receber uma comunicação oficial da prefeitura, seja lá qual for o documento que ela vai utilizar, mas entra dentro do escopo de comunicação, de redação oficial, né? E também não podemos confundir isso, pessoal, com o suporte textual, qual é a mídia, né? Então, aí é só o suporte. Por exemplo, o conto, o romance, o poema foi escrito num livro, né? Ou escrito num jornal. Antigamente, não sei se vocês não são dessa época, óbvio, né? Nem eu. Isso no século XIX, no início do século XIX, final do século XVIII, os escritores escreviam em jornais, em fascículos, né? Os folhetins, por isso que eles chamavam de folhetins, né? Então, muitas obras de Machado de Assis foram escritas em jornal. Então, em fascículos, em capítulos, foram publicados em várias edições de jornais. E daí depois foram reunidas em livro. Então, isso aqui é o suporte. O jornal, o folheto é um suporte, cartaz é um suporte, as mídias digitais, o rádio, a televisão, o aplicativo de celular. Então, são suportes, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Aqui tem mais informações, né? Aqui são as esferas. E eu queria mostrar só, fechando a nossa aula, que já estamos quase terminando no tempo. O pessoal da área técnica já está dizendo que eu tenho que já finalizar. Uma questãozinha da FEPESE, né? Combate à exploração sexual é tema de palestra. Vamos lá ler o texto, né? Os mecanismos jurídicos para a proteção da criança e do adolescente vítima de violência sexual e os caminhos para a responsabilização criminal do agressor foram temas discutidos na palestra do promotor de justiça da comarca de Abelardo Luz, Vinícius Seco Zopponi, no salão do júri do Fórum do Município. Estiveram presentes, entre outros, educadores, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros, tutelares e equipe técnica da instituição de acolhimento local. O promotor de justiça foi a convite do Centro de Referência Especializado em Assistência Social do município, né? Foi a convite. Então, aqui está a fonte, né? Isso aqui foi disponível nesse site aqui, do Ministério Público de Santa Catarina, né? E olha só, a prova foi para o Ministério Público de Santa Catarina. Sobre o tipo de texto, ó, tipo, né? É correto afirmar que se trata de quê? Um tutorial? Não, isso aqui não é um tutorial, não está ensinando passo a passo como é que eu vou executar um procedimento. É uma notícia? Olha, um editorial? Não, editorial, o que é um editorial? Muita gente nem sabe o que é um editorial, né? Não confunda com edital, tá? Editorial
está relacionado com um meio de comunicação periódica, tipo uma revista ou um jornal. Normalmente, quando a gente compra uma revista, ela tem o editorial, que vem nas primeiras páginas, que é a visão do conselho redacional, da equipe que produziu a revista, de um editor, representado por nome de um editor, ele que vai escrever o editorial, é o editor do jornal ou da revista. Ele vai lhe colocar a sua visão sobre os acontecimentos que vão estar relacionados naquela edição. Então, o editorial é um texto altamente argumentativo, porque ele mostra o ponto de vista do editor daquela publicação, tá? Então, editorial. Publicidade, não, porque publicidade vai divulgar um produto, um serviço, né? E a reportagem poderia ser também, poderia ser notícia ou poderia ser reportagem. E aí, pessoal, é notícia. Por que não é reportagem? Porque a reportagem é um texto longo e a notícia é um texto breve. E esses dois textos aqui estão dentro de qual esfera de circulação? Da esfera jornalística, né? Jornalística, que foi publicado no site do Ministério Público de Santa Catarina. Então, é assim que a gente resolve. Pessoal, então a gente está fechando o nosso tempo, não tivemos participação hoje online, né? Mas eu espero que vocês se saiam muito bem nessa prova. A nossa equipe aqui do Energia está torcendo para que todo mundo consiga acertar o maior número de questão para a gente colocar lá o nome de vocês lá no ranking dos aprovados, tá? Vamos ficar acompanhando então as provas, os gabaritos, né? Muita sorte, né? Muita sorte nessa prova. Legal, pessoal? Então, muito obrigado e espero poder, né, continuar aqui no Energia, produzindo novos conteúdos e novas aulas para as pessoas que queiram estudar, né, fazer outros concursos e tudo mais. Certinho? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, então. Deixa eu botar só aqui a minha imagem, né, para finalizar, torcendo aí para que todo mundo se saia muito bem nesse certame. Certinho, pessoal? Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Boa prova!